Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa, tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o Teu poder os toques agora, em nome de Jesus Cristo, e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro, em nome de Jesus, para que o Senhor afaste toda a falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai, livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Pedimos a Tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o Teu favor, a Tua graça, e que a Tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa em nome de Jesus. Toca-os com o Teu poder, Senhor. Toca-os com o Teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Que a Tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar, em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a Tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da Tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do Teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o Teu poder, toca-os com o Teu favor. Oramos e apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos Teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder, porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá. Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz.
E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta. Por isso, não devemos ficar girando em torno do problema, tentando resolvê-lo apenas com as nossas forças. Sim, continue tentando tudo o que está em suas mãos, mas não se esqueça de que temos uma ferramenta espiritual poderosa. A oração, o clamor, a busca intensa de Deus. Essa é a chave que muda batalhas. O Deus que faz cessar as guerras também tem o poder de deter toda a obra do inimigo. Por isso, creia. Deus está prestes a se mover a seu favor. Confie nele. Confie no Senhor. O Senhor está lhe dizendo hoje: não se desespere. Não desista. Não deixe que o inimigo o engane a ponto de fazê-lo crer que nada está funcionando, que nada está mudando. Deus está trabalhando, ainda que não seja no seu tempo, mas no tempo dele. Lembre-se de um detalhe importante. Quando o povo de Israel entrou em Jericó, tiveram que esperar 7 dias. Eles não pegaram em armas, não tentaram invadir por suas próprias forças antes que se cumprisse o tempo que o Senhor havia estabelecido. Sabe por quê? Porque havia uma instrução profética e era necessário obedecer lá até o fim. A ordem do Senhor foi que no 7º dia gritassem, e assim o fizeram, e as muralhas caíram. Isso nos ensina que nem tudo acontecerá da noite para o dia. Há coisas que requerem que esperemos a instrução completa de Deus, e a sua instrução é clara. Permaneça firme, resista ao inimigo, porque ele fugirá de você. Quero acrescentar mais algo. Mantenha o espírito de alguém que vai até o fim. Em outras palavras, não abandone, não se renda, termine a carreira. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. As pessoas precisam ter mais resistência contra o mal, e também resistência em sua posição de oração. Você deve ser alguém firme na oração. Não pode permitir que o inimigo o faça duvidar das promessas de Deus, do que Ele está operando na sua vida. Mantenha o seu passo firme. Determine em seu coração correr esta carreira até o fim, como alguém que está disposto a percorrer uma longa distância. Mantenha vivo o espírito que Deus colocou em você, o espírito de perseverar até a vitória. E quero te dizer que isto é também uma exortação. Muitas vezes vejo que as pessoas começam um propósito de oração, mas quando chega o fim de semana se distraem. Ocupam-se com tantas coisas que acabam abandonando o que haviam prometido a Deus. Escute, se você está em meio a uma guerra espiritual, não pode parar. E se de repente parece que a guerra diminuiu, que as coisas melhoraram um pouco, justamente aí é quando deveria seguir mais firme em oração. Muitos se enganam pensando que porque não veem resultados imediatos é porque Deus não os está ouvindo. Mas eu te digo, cada oração que você faz é um passo a mais em direção à sua vitória. Cada clamor, cada dia que você persevera em oração te aproxima mais da resposta. Devemos estar conscientes disto. Sem uma busca constante, não há vitória na guerra espiritual. Por isso vejo tantas pessoas que dizem:
Parece que Deus não está fazendo nada na minha vida. E na realidade o que ocorre é que começaram na segunda-feira, mas já na quarta ou quinta-feira haviam abandonado. Desanimaram, pararam e esqueceram o propósito. Escute, quando estamos em guerra espiritual, devemos nos manter em um propósito após o outro, sem parar até receber a vitória total. A oração não é um fardo, não deve ser um obstáculo, pelo contrário, é uma bênção poderosa que abre portas. Quero dizer a você que agora mesmo me escuta. Deus está agindo. Ele está trabalhando a seu favor. Por isso, permaneça firme. Muitos enfrentam adversidades, mas apenas os que se mantêm até o fim recebem a recompensa. Deus deseja recompensá-lo, mas para isso você precisa fazer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você deve permanecer em Deus. E quero te dar outro conselho final. Foque nos benefícios da persistência. Quando você está em meio a uma dificuldade e decide continuar crendo, confiando em que haverá recompensa por cada esforço e clamor, as coisas se tornam mais leves, porque no seu espírito você se alimenta da esperança dessa recompensa. A Bíblia nos diz em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A persistência é uma semente de recompensa. Grave isso no seu coração. A persistência sempre traz recompensa. Na eternidade, a única coisa que será recompensada será a sua fidelidade e a sua perseverança na fé. Assim que, ainda que esteja cansado, ainda que esteja esgotado, ainda que a desmotivação tente te pegar, persista. Não pare. Não deixe que ele te freie. Não deixe que pessoas negativas, críticas ou invejosas te paralisem. Não permita que nada nem ninguém te detenha. Mantenha o seu foco em Deus. Lembre-se sempre de que Ele tem sido fiel com você e que continuará te fortalecendo, ainda que enfrente dificuldades. A oração funciona e todos temos sido testemunhas disso. A oração é poderosa. Deus ouve cada clamor. Se sei que a recompensa chega, então devo me manter firme. Você também sabe disso. Ao final desta oração haverá recompensa. Buscando a Deus, lendo a sua palavra, fortalecendo-se em sua presença, receberá recompensa. E a maior de todas, chegará um dia quando o Senhor nos chamar e nos der a vida eterna. Sim, somos salvos por meio de Jesus Cristo, mas tomaremos plena posse dessa recompensa quando partirmos desta terra e entrarmos no cumprimento total da promessa de vida eterna. Por isso, quero te dizer algo muito claro. Vale a pena ir até o fim. Escreva isso no seu coração. Repita com fé. Vale a pena chegar até o fim. Existe uma recompensa. Existe uma lei espiritual de semeadura e colheita que rege tudo. O que semeamos aqui na terra, também colhemos no espiritual. Se você semeia a perseverança, colherá a perseverança multiplicada na sua vida. Se semeia a persistência, receberá vitória. Isso é certo. Por isso te digo, não pare. Ainda que tenha tido um momento de fraqueza na sua fé, ainda que o inimigo tenha tentado te desanimar com alguma decepção, não caia nessa armadilha. Declare agora mesmo: Senhor, não vou parar. Vou permanecer firme na fé e na tua promessa. É verdade que muitas pessoas se frustram e perdem o rumo.
Todos conhecemos alguém que se afastou da fé porque se decepcionou. Mas hoje Deus te diz: isso não acontecerá com você. E se já tropeçou, volte, porque a minha misericórdia está disponível para você. A minha bondade encherá a sua vida novamente. Amém. Glória a Deus. Eu não digo estas palavras ao acaso, faço isso porque existe um propósito. O Senhor me estabeleceu neste lugar para te dar esta palavra em nome de Jesus. E agora quero declarar com você o Salmo 91. Esse salmo, que é tanto defesa como ataque espiritual, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que ora comigo neste momento. Toca-os com o Teu poder mesmo. Oro por cura total, por libertação completa. Oro para que nada os detenha, para que nada mais se interponha em seu caminho. Declaro em nome de Jesus que tudo o que se levantou contra eles para paralisá-los, para desanimá-los ou para fazê-los desistir, caia agora. Que todo peso, toda carga, toda frustração vá embora de seus ombros. Oro para que se levantem com novas forças, com nova esperança e com uma fé renovada. Declaro que há recompensas divinas em seu caminho, que há bênçãos extraordinárias preparadas por Ti, Senhor. Oro para que caminhem sob céus abertos, que se rompam os laços, que se anulem os enganos e que todo o poder maligno que tentou bloquear-los seja desfeito. Declaro que recebem agora a unção de Deus para saltar muralhas, para vencer dificuldades, para conquistar o que parecia impossível. Oro por cada pai e mãe que enfrenta lutas com seus filhos, que haja um milagre nessa relação. Oro por proteção sobre eles, que sejam livres de más amizades e de lugares errados. Oro também por todo aquele que está doente, física ou emocionalmente, para que a cura chegue agora em nome de Jesus. Declaro restauração completa em casamentos, em lares, em famílias. Declaro que o Deus que muda diagnósticos, o Deus que reverte sentenças, o Deus que abre caminhos, toca a vida de cada um,
que agora mesmo recebam liberdade, que as cadeias espirituais sejam quebradas e que o poder do céu se manifeste. Oro para que cada pessoa aqui receba a força necessária para ir além dos seus limites, para romper com toda a crença limitante e para entrar no território de promessas que tu, Senhor, preparaste para eles. Pai, apresentamos todos os pedidos de oração em unidade de fé. A tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Por isso, pedimos uma libertação do céu sobre cada vida neste momento. Em nome de Jesus, declaramos vitória, declaramos milagres, declaramos portas abertas e que esta oração seja um ponto de transformação. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa, tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo o que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o Teu poder os toques agora em nome de Jesus Cristo e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro em nome de Jesus para que o Senhor afaste toda a falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai. Livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Pedimos a Tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o Teu favor, a Tua graça e que a Tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Toca-os com o Teu poder, Senhor. Toca-os com o Teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Que a Tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a Tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da Tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do Teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o Teu poder, toca-os com o Teu favor. Oramos e apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos Teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder, porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso.
você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva, porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá. Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta. Por isso, não devemos ficar girando em que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa, tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o Teu poder os toques agora, em nome de Jesus Cristo, e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro, em nome de Jesus, para que o Senhor afaste toda falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai, livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Pedimos a Tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o Teu favor, a Tua graça, e que a Tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa em nome de Jesus. Toca-os com o Teu poder, Senhor. Toca-os com o Teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Que a Tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar, em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a Tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da Tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do Teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o Teu poder, toca-os com o Teu favor. Oramos e apresentamos diante de Ti
todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder, porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá. Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta. Por isso, não devemos ficar girando em torno do problema, tentando resolvê-lo apenas com as nossas forças. Sim, continue tentando tudo o que está em suas mãos, mas não se esqueça de que temos uma ferramenta espiritual poderosa. A oração, o clamor, a busca intensa de Deus. Essa é a chave que muda batalhas. O Deus que faz cessar as guerras também tem o poder de deter toda a obra do inimigo. Por isso, creia. Deus está prestes a se mover a seu favor. Confie nele. Confie no Senhor. O Senhor está lhe dizendo hoje: não se desespere. Não desista. Não deixe que o inimigo o engane a ponto de fazê-lo crer que nada está funcionando, que nada está mudando. Deus está trabalhando, ainda que não seja no seu tempo, mas no tempo dele. Lembre-se de um detalhe importante. Quando o povo de Israel entrou em Jericó, tiveram que esperar 7 dias. Eles não pegaram em armas, não tentaram invadir por suas próprias forças antes que se cumprisse o tempo que o Senhor havia estabelecido. Sabe por quê? Porque havia uma instrução profética e era necessário obedecer lá até o fim. A ordem do Senhor foi que no 7º dia gritassem, e assim o fizeram, e as muralhas caíram. Isso nos ensina que nem tudo acontecerá da noite para o dia. Há coisas que requerem que esperemos a instrução completa de Deus, e a sua instrução é clara. Permaneça firme, resista ao inimigo, porque ele fugirá de você. Quero acrescentar mais algo. Mantenha o espírito de alguém que vai até o fim. Em outras palavras, não abandone, não se renda, termine a carreira. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. As pessoas precisam ter mais resistência contra o mal e também resistência em sua posição de oração. Você deve ser alguém firme na oração. Não pode permitir que o inimigo o faça duvidar das promessas de Deus, do que Ele está operando na sua vida. Mantenha o seu passo firme.
Determine em seu coração correr esta carreira até o fim, como alguém que está disposto a percorrer uma longa distância. Mantenha vivo o espírito que Deus colocou em você, o espírito de perseverar até a vitória. E quero te dizer que isto é também uma exortação. Muitas vezes vejo que as pessoas começam um propósito de oração, mas quando chega o fim de semana se distraem. Ocupam-se com tantas coisas que acabam abandonando o que haviam prometido a Deus. Escute, se você está em meio a uma guerra espiritual, não pode parar. E se de repente parece que a guerra diminuiu, que as coisas melhoraram um pouco, justamente aí é quando deveria seguir mais firme em oração. Muitos se enganam pensando que porque não veem resultados imediatos é porque Deus não os está ouvindo. Mas eu te digo, cada oração que você faz é um passo a mais em direção à sua vitória. Cada clamor, cada dia que você persevera em oração te aproxima mais da resposta. Devemos estar conscientes disto. Sem uma busca constante, não há vitória na guerra espiritual. Por isso vejo tantas pessoas que dizem: parece que Deus não está fazendo nada na minha vida. E na realidade o que ocorre é que começaram na segunda-feira, mas já na quarta ou quinta-feira haviam abandonado. Desanimaram, pararam e esqueceram o propósito. Escute, quando estamos em guerra espiritual, devemos nos manter em um propósito após o outro, sem parar até receber a vitória total. A oração não é um fardo, não deve ser um obstáculo, pelo contrário, é uma bênção poderosa que abre portas. Quero dizer a você que agora mesmo me escuta. Deus está agindo. Ele está trabalhando a seu favor. Por isso, permaneça firme. Muitos enfrentam adversidades, mas apenas os que se mantêm até o fim recebem a recompensa. Deus deseja recompensá-lo, mas para isso você precisa fazer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você deve permanecer em Deus. E quero te dar outro conselho final. Foque nos benefícios da persistência. Quando você está em meio a uma dificuldade e decide continuar crendo, confiando em que haverá recompensa por cada esforço e clamor, as coisas se tornam mais leves, porque no seu espírito você se alimenta da esperança dessa recompensa. A Bíblia nos diz em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A persistência é uma semente de recompensa. Grave isso no seu coração. A persistência sempre traz recompensa. Na eternidade, a única coisa que será recompensada será a sua fidelidade e a sua perseverança na fé. Assim que, ainda que esteja cansado, ainda que esteja esgotado, ainda que a desmotivação tente te pegar, persista. Não pare. Não deixe que ele te freie. Não deixe que pessoas negativas, críticas ou invejosas te paralisem. Não permita que nada nem ninguém te detenha. Mantenha o seu foco em Deus. Lembre-se sempre de que Ele tem sido fiel com você e que continuará te fortalecendo, ainda que enfrente dificuldades. A oração funciona e todos temos sido testemunhas disso. A oração é poderosa. Deus ouve cada clamor. Se sei que a recompensa chega, então devo me manter firme. Você também sabe disso. Ao final desta oração haverá recompensa. Buscando a Deus, lendo a sua palavra, fortalecendo-se em sua presença, receberá recompensa. E a maior de todas, chegará um dia quando o Senhor nos chamar e nos der a vida eterna.
Sim, somos salvos por meio de Jesus Cristo, mas tomaremos plena posse dessa recompensa quando partirmos desta terra e entrarmos no cumprimento total da promessa de vida eterna. Por isso, quero te dizer algo muito claro. Vale a pena ir até o fim. Escreva isso no seu coração, repita com fé. Vale a pena chegar até o fim. Existe uma recompensa. Existe uma lei espiritual de semeadura e colheita que rege tudo. O que semeamos aqui na terra, também colhemos no espiritual. Se você semeia a perseverança, colherá a perseverança multiplicada na sua vida. Se semeia a persistência, receberá vitória. Isso é certo. Por isso te digo, não pare. Ainda que tenha tido um momento de fraqueza na sua fé, ainda que o inimigo tenha tentado te desanimar com alguma decepção, não caia nessa armadilha. Declare agora mesmo: Senhor, não vou parar. Vou permanecer firme na fé e na tua promessa. É verdade que muitas pessoas se frustram e perdem o rumo. Todos conhecemos alguém que se afastou da fé porque se decepcionou. Mas hoje Deus te diz: isso não acontecerá com você. E se já tropeçou, volte, porque a minha misericórdia está disponível para você. A minha bondade encherá a sua vida novamente. Amém. Glória a Deus. Eu não digo estas palavras ao acaso. Faço isso porque existe um propósito. O Senhor me estabeleceu neste lugar para te dar esta palavra em nome de Jesus. E agora quero declarar com você o Salmo 91. Esse salmo que é tanto defesa como ataque espiritual. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de ti a vida de cada pessoa que ora comigo neste momento. Toca-os com o teu poder mesmo. Oro por cura total, por libertação completa. Oro para que nada os detenha, para que nada mais se interponha em seu caminho. Declaro em nome de Jesus que tudo o que se levantou contra eles para paralisá-los, para desanimá-los ou para fazê-los desistir, caia agora. Que todo peso, toda carga, toda frustração
vá embora de seus ombros. Oro para que se levantem com novas forças, com nova esperança e com uma fé renovada. Declaro que há recompensas divinas em seu caminho, que há bênçãos extraordinárias preparadas por ti, Senhor. Oro para que caminhem sob céus abertos, que se rompam os laços, que se anulem os enganos e que todo o poder maligno que tentou bloquear-los seja desfeito. Declaro que recebem agora a unção de Deus para saltar muralhas, para vencer dificuldades, para conquistar o que parecia impossível. Oro por cada pai e mãe que enfrenta lutas com seus filhos, que haja um milagre nessa relação. Oro por proteção sobre eles, que sejam livres de más amizades e de lugares errados. Oro também por todo aquele que está doente, física ou emocionalmente, para que a cura chegue agora em nome de Jesus. Declaro restauração completa em casamentos, em lares, em famílias. Declaro que o Deus que muda diagnósticos, o Deus que reverte sentenças, o Deus que abre caminhos, toca a vida de cada um, que agora mesmo recebam liberdade, que as cadeias espirituais sejam quebradas e que o poder do céu se manifeste. Oro para que cada pessoa aqui receba a força necessária para ir além dos seus limites, para romper com toda a crença limitante e para entrar no território de promessas que tu, Senhor, preparaste para eles. Pai, apresentamos todos os pedidos de oração em unidade de fé. A tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Por isso, pedimos uma libertação do céu sobre cada vida neste momento. Em nome de Jesus, declaramos vitória, declaramos milagres, declaramos portas abertas e que esta oração seja um ponto de transformação. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa, tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo o que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o teu poder os toques agora em nome de Jesus Cristo e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro em nome de Jesus para que o Senhor afaste toda a falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai. Livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Pedimos a tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o teu favor, a tua graça e que a tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Toca-os com o teu poder, Senhor. Toca-os com o teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo.
Que a tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o teu poder, toca-os com o teu favor. Oramos e apresentamos diante de ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder. Porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva, porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá. Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta. Por isso, não devemos ficar girando em que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa, tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o Teu poder os toques agora, em nome de Jesus Cristo, e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro, em nome de Jesus, para que o Senhor afaste toda falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai, livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver.
Pedimos a tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o teu favor, a tua graça, e que a tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa em nome de Jesus. Toca-os com o teu poder, Senhor. Toca-os com o teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Que a tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar, em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o teu poder, toca-os com o teu favor. Oramos e apresentamos diante de ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder, porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá. Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta. Por isso, não devemos ficar girando em torno do problema, tentando resolvê-lo apenas com as nossas forças. Sim, continue tentando tudo o que está em suas mãos, mas não se esqueça de que temos uma ferramenta espiritual poderosa. A oração, o clamor, a busca intensa de Deus. Essa é a chave que muda batalhas. O Deus que faz cessar as guerras também tem o poder de deter toda a obra do inimigo. Por isso, creia. Deus está prestes a se mover a seu favor. Confie nele. Confie no Senhor. O Senhor está lhe dizendo hoje, não se desespere. Não desista. Não deixe que o inimigo o engane a ponto de fazê-lo crer que nada está funcionando, que nada está mudando. Deus está trabalhando, ainda que não seja no seu tempo, mas no tempo dele. Lembre-se de um detalhe importante. Quando o povo de Israel entrou em Jericó, tiveram que esperar 7 dias. Eles não pegaram em armas, não tentaram invadir por suas próprias forças antes que se cumprisse o tempo que o Senhor havia estabelecido. Sabe por quê?
porque havia uma instrução profética e era necessário obedecer lá até o fim. A ordem do Senhor foi que no 7º dia gritassem, e assim o fizeram, e as muralhas caíram. Isso nos ensina que nem tudo acontecerá da noite para o dia. Há coisas que requerem que esperemos a instrução completa de Deus, e a sua instrução é clara. Permaneça firme, resista ao inimigo, porque ele fugirá de você. Quero acrescentar mais algo. Mantenha o espírito de alguém que vai até o fim. Em outras palavras, não abandone, não se renda, termine a carreira. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. As pessoas precisam ter mais resistência contra o mal e também resistência em sua posição de oração. Você deve ser alguém firme na oração. Não pode permitir que o inimigo o faça duvidar das promessas de Deus, do que ele está operando na sua vida. Mantenha o seu passo firme. Determine em seu coração correr esta carreira até o fim, como alguém que está disposto a percorrer uma longa distância. Mantenha vivo o espírito que Deus colocou em você, o espírito de perseverar até a vitória. E quero te dizer que isto é também uma exortação. Muitas vezes vejo que as pessoas começam um propósito de oração, mas quando chega o fim de semana se distraem. Ocupam-se com tantas coisas que acabam abandonando o que haviam prometido a Deus. Escute, se você está em meio a uma guerra espiritual, não pode parar. E se de repente parece que a guerra diminuiu, que as coisas melhoraram um pouco, justamente aí é quando deveria seguir mais firme em oração. Muitos se enganam pensando que porque não veem resultados imediatos é porque Deus não os está ouvindo. Mas eu te digo, cada oração que você faz é um passo a mais em direção à sua vitória. Cada clamor, cada dia que você persevera em oração te aproxima mais da resposta. Devemos estar conscientes disto. Sem uma busca constante, não há vitória na guerra espiritual. Por isso vejo tantas pessoas que dizem: parece que Deus não está fazendo nada na minha vida. E na realidade o que ocorre é que começaram na segunda-feira, mas já na quarta ou quinta-feira haviam abandonado. Desanimaram, pararam e esqueceram o propósito. Escute, quando estamos em guerra espiritual, devemos nos manter em um propósito após o outro, sem parar até receber a vitória total. A oração não é um fardo, não deve ser um obstáculo, pelo contrário, é uma bênção poderosa que abre portas. Quero dizer a você que agora mesmo me escuta. Deus está agindo. Ele está trabalhando a seu favor. Por isso, permaneça firme. Muitos enfrentam adversidades, mas apenas os que se mantêm até o fim recebem a recompensa. Deus deseja recompensá-lo, mas para isso você precisa fazer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você deve permanecer em Deus. E quero te dar outro conselho final. Foque nos benefícios da persistência. Quando você está em meio a uma dificuldade e decide continuar crendo, confiando em que haverá recompensa por cada esforço e clamor, as coisas se tornam mais leves, porque no seu espírito você se alimenta da esperança dessa recompensa. A Bíblia nos diz em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A persistência é uma semente de recompensa. Grave isso no seu coração. A persistência sempre traz recompensa.
Na eternidade, a única coisa que será recompensada será a sua fidelidade e a sua perseverança na fé. Assim que, ainda que esteja cansado, ainda que esteja esgotado, ainda que a desmotivação tente te pegar, persista. Não pare. Não deixe que ele te freie. Não deixe que pessoas negativas, críticas ou invejosas te paralisem. Não permita que nada nem ninguém te detenha. Mantenha o seu foco em Deus. Lembre-se sempre de que Ele tem sido fiel com você e que continuará te fortalecendo, ainda que enfrente dificuldades. A oração funciona e todos temos sido testemunhas disso. A oração é poderosa. Deus ouve cada clamor. Se sei que a recompensa chega, então devo me manter firme. Você também sabe disso. Ao final desta oração haverá recompensa. Buscando a Deus, lendo a sua palavra, fortalecendo-se em sua presença, receberá recompensa. E a maior de todas, chegará um dia quando o Senhor nos chamar e nos der a vida eterna. Sim, somos salvos por meio de Jesus Cristo, mas tomaremos plena posse dessa recompensa quando partirmos desta terra e entrarmos no cumprimento total da promessa de vida eterna. Por isso, quero te dizer algo muito claro. Vale a pena ir até o fim. Escreva isso no seu coração, repita com fé. Vale a pena chegar até o fim. Existe uma recompensa. Existe uma lei espiritual de semeadura e colheita que rege tudo. O que semeamos aqui na terra, também colhemos no espiritual. Se você semeia a perseverança, colherá a perseverança multiplicada na sua vida. Se semeia a persistência, receberá vitória. Isso é certo. Por isso te digo, não pare. Ainda que tenha tido um momento de fraqueza na sua fé, ainda que o inimigo tenha tentado te desanimar com alguma decepção, não caia nessa armadilha. Declare agora mesmo: Senhor, não vou parar. Vou permanecer firme na fé e na tua promessa. É verdade que muitas pessoas se frustram e perdem o rumo. Todos conhecemos alguém que se afastou da fé porque se decepcionou. Mas hoje Deus te diz: isso não acontecerá com você. E se já tropeçou, volte, porque a minha misericórdia está disponível para você. A minha bondade encherá a sua vida novamente. Amém. Glória a Deus. Eu não digo estas palavras ao acaso. Faço isso porque existe um propósito. O Senhor me estabeleceu neste lugar para te dar esta palavra em nome de Jesus. E agora quero declarar com você o Salmo 91. Esse salmo, que é tanto defesa como ataque espiritual, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que ora comigo neste momento. Toca-os com o Teu poder mesmo. Oro por cura total, por libertação completa. Oro para que nada os detenha, para que nada mais se interponha em seu caminho. Declaro em nome de Jesus que tudo o que se levantou contra eles para paralisá-los, para desanimá-los ou para fazê-los desistir, caia agora. Que todo peso, toda carga, toda frustração vá embora de seus ombros. Oro para que se levantem com novas forças, com nova esperança e com uma fé renovada. Declaro que há recompensas divinas em seu caminho, que há bênçãos extraordinárias preparadas por Ti, Senhor. Oro para que caminhem sob céus abertos, que se rompam os laços, que se anulem os enganos e que todo o poder maligno que tentou bloquear-los seja desfeito. Declaro que recebem agora a unção de Deus para saltar muralhas, para vencer dificuldades, para conquistar o que parecia impossível. Oro por cada pai e mãe que enfrenta lutas com seus filhos, que haja um milagre nessa relação. Oro por proteção sobre eles, que sejam livres de más amizades e de lugares errados. Oro também por todo aquele que está doente, física ou emocionalmente, para que a cura chegue agora em nome de Jesus. Declaro restauração completa em casamentos, em lares, em famílias. Declaro que o Deus que muda diagnósticos, o Deus que reverte sentenças, o Deus que abre caminhos, toca a vida de cada um, que agora mesmo recebam liberdade, que as cadeias espirituais sejam quebradas e que o poder do céu se manifeste. Oro para que cada pessoa aqui receba a força necessária para ir além dos seus limites, para romper com toda a crença limitante e para entrar no território de promessas que Tu, Senhor, preparaste para eles. Pai, apresentamos todos os pedidos de oração em unidade de fé. A Tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Por isso, pedimos uma libertação do céu sobre cada vida neste momento. Em nome de Jesus, declaramos vitória, declaramos milagres, declaramos portas abertas e que esta oração seja um ponto de transformação. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa, tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo o que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir
e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o teu poder os toques agora em nome de Jesus Cristo e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro em nome de Jesus para que o Senhor afaste toda a falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai. Livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Pedimos a tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o teu favor, a tua graça e que a tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Toca-os com o teu poder, Senhor. Toca-os com o teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Que a tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o teu poder, toca-os com o teu favor. Oramos e apresentamos diante de ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder. Porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo o ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva, porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá. Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta. Por isso, não devemos ficar girando em que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor,
que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa. Tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o Teu poder os toques agora, em nome de Jesus Cristo, e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro, em nome de Jesus, para que o Senhor afaste toda falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai, livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Pedimos a Tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o Teu favor, a Tua graça, e que a Tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa em nome de Jesus. Toca-os com o Teu poder, Senhor. Toca-os com o Teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Que a Tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar, em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a Tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da Tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do Teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o Teu poder, toca-os com o Teu favor. Oramos e apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos Teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder, porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá. Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta.
Por isso, não devemos ficar girando em torno do problema, tentando resolvê-lo apenas com as nossas forças. Sim, continue tentando tudo o que está em suas mãos, mas não se esqueça de que temos uma ferramenta espiritual poderosa: a oração, o clamor, a busca intensa de Deus. Essa é a chave que muda batalhas. O Deus que faz cessar as guerras também tem o poder de deter toda a obra do inimigo. Por isso, creia. Deus está prestes a se mover a seu favor. Confie nele. Confie no Senhor. O Senhor está lhe dizendo hoje: não se desespere. Não desista. Não deixe que o inimigo o engane a ponto de fazê-lo crer que nada está funcionando, que nada está mudando. Deus está trabalhando, ainda que não seja no seu tempo, mas no tempo dele. Lembre-se de um detalhe importante. Quando o povo de Israel entrou em Jericó, tiveram que esperar 7 dias. Eles não pegaram em armas, não tentaram invadir por suas próprias forças antes que se cumprisse o tempo que o Senhor havia estabelecido. Sabe por quê? Porque havia uma instrução profética e era necessário obedecer lá até o fim. A ordem do Senhor foi que no 7º dia gritassem, e assim o fizeram, e as muralhas caíram. Isso nos ensina que nem tudo acontecerá da noite para o dia. Há coisas que requerem que esperemos a instrução completa de Deus, e a sua instrução é clara. Permaneça firme. Resista ao inimigo, porque ele fugirá de você. Quero acrescentar mais algo. Mantenha o espírito de alguém que vai até o fim. Em outras palavras, não abandone, não se renda, termine a carreira. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. As pessoas precisam ter mais resistência contra o mal e também resistência em sua posição de oração. Você deve ser alguém firme na oração. Não pode permitir que o inimigo o faça duvidar das promessas de Deus, do que ele está operando na sua vida. Mantenha o seu passo firme. Determine em seu coração correr esta carreira até o fim, como alguém que está disposto a percorrer uma longa distância. Mantenha vivo o espírito que Deus colocou em você, o espírito de perseverar até a vitória. E quero te dizer que isto é também uma exortação. Muitas vezes vejo que as pessoas começam um propósito de oração, mas quando chega o fim de semana se distraem. Ocupam-se com tantas coisas que acabam abandonando o que haviam prometido a Deus. Escute, se você está em meio a uma guerra espiritual, não pode parar. E se de repente parece que a guerra diminuiu, que as coisas melhoraram um pouco, justamente aí é quando deveria seguir mais firme em oração. Muitos se enganam pensando que porque não veem resultados imediatos é porque Deus não os está ouvindo. Mas eu te digo, cada oração que você faz é um passo a mais em direção à sua vitória. Cada clamor, cada dia que você persevera em oração te aproxima mais da resposta. Devemos estar conscientes disto. Sem uma busca constante, não há vitória na guerra espiritual. Por isso vejo tantas pessoas que dizem: parece que Deus não está fazendo nada na minha vida. E na realidade o que ocorre é que começaram na segunda-feira, mas já na quarta ou quinta-feira haviam abandonado. Desanimaram, pararam e esqueceram o propósito. Escute. Quando estamos em guerra espiritual, devemos nos manter em um propósito após o outro, sem parar até receber a vitória total. A oração não é um fardo,
Não deve ser um obstáculo, pelo contrário, é uma bênção poderosa que abre portas. Quero dizer a você que agora mesmo me escuta. Deus está agindo. Ele está trabalhando a seu favor. Por isso, permaneça firme. Muitos enfrentam adversidades, mas apenas os que se mantêm até o fim recebem a recompensa. Deus deseja recompensá-lo, mas para isso você precisa fazer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você deve permanecer em Deus. E quero te dar outro conselho final. Foque nos benefícios da persistência. Quando você está em meio a uma dificuldade e decide continuar crendo, confiando em que haverá recompensa por cada esforço e clamor, as coisas se tornam mais leves, porque no seu espírito você se alimenta da esperança dessa recompensa. A Bíblia nos diz em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A persistência é uma semente de recompensa. Grave isso no seu coração. A persistência sempre traz recompensa. Na eternidade, a única coisa que será recompensada será a sua fidelidade e a sua perseverança na fé. Assim que, ainda que esteja cansado, ainda que esteja esgotado, ainda que a desmotivação tente te pegar, persista. Não pare. Não deixe que ele te freie. Não deixe que pessoas negativas, críticas ou invejosas te paralisem. Não permita que nada nem ninguém te detenha. Mantenha o seu foco em Deus. Lembre-se sempre de que Ele tem sido fiel com você e que continuará te fortalecendo, ainda que enfrente dificuldades. A oração funciona e todos temos sido testemunhas disso. A oração é poderosa. Deus ouve cada clamor. Se sei que a recompensa chega, então devo me manter firme. Você também sabe disso. Ao final desta oração haverá recompensa. Buscando a Deus, lendo a sua palavra, fortalecendo-se em sua presença, receberá recompensa. E a maior de todas, chegará um dia quando o Senhor nos chamar e nos der a vida eterna. Sim, somos salvos por meio de Jesus Cristo, mas tomaremos plena posse dessa recompensa quando partirmos desta terra e entrarmos no cumprimento total da promessa de vida eterna. Por isso, quero te dizer algo muito claro. Vale a pena ir até o fim. Escreva isso no seu coração. Repita com fé. Vale a pena chegar até o fim. Existe uma recompensa. Existe uma lei espiritual de semeadura e colheita que rege tudo. O que semeamos aqui na terra, também colhemos no espiritual. Se você semeia a perseverança, colherá a perseverança multiplicada na sua vida. Se semeia a persistência, receberá vitória. Isso é certo. Por isso te digo, não pare. Ainda que tenha tido um momento de fraqueza na sua fé, ainda que o inimigo tenha tentado te desanimar com alguma decepção, não caia nessa armadilha. Declare agora mesmo: Senhor, não vou parar. Vou permanecer firme na fé e na tua promessa. É verdade que muitas pessoas se frustram e perdem o rumo. Todos conhecemos alguém que se afastou da fé porque se decepcionou. Mas hoje Deus te diz: isso não acontecerá com você. E se já tropeçou, volte, porque a minha misericórdia está disponível para você. A minha bondade encherá a sua vida novamente. Amém. Glória a Deus. Eu não digo estas palavras ao acaso, faço isso porque existe um propósito.
O Senhor me estabeleceu neste lugar para te dar esta palavra em nome de Jesus. E agora quero declarar com você o Salmo 91. Esse salmo, que é tanto defesa como ataque espiritual, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresento diante de ti a vida de cada pessoa que ora comigo neste momento. Toca-os com o teu poder mesmo. Oro por cura total, por libertação completa. Oro para que nada os detenha, para que nada mais se interponha em seu caminho. Declaro em nome de Jesus que tudo o que se levantou contra eles para paralisá-los, para desanimá-los ou para fazê-los desistir, caia agora. Que todo peso, toda carga, toda frustração vá embora de seus ombros. Oro para que se levantem com novas forças, com nova esperança e com uma fé renovada. Declaro que há recompensas divinas em seu caminho, que há bênçãos extraordinárias preparadas por ti, Senhor. Oro para que caminhem sob céus abertos, que se rompam os laços, que se anulem os enganos e que todo o poder maligno que tentou bloquear-lo seja desfeito. Declaro que recebem agora a unção de Deus para saltar muralhas, para vencer dificuldades, para conquistar o que parecia impossível. Oro por cada pai e mãe que enfrenta lutas com seus filhos, que haja um milagre nessa relação. Oro por proteção sobre eles, que sejam livres de más amizades e de lugares errados. Oro também por todo aquele que está doente, física ou emocionalmente, para que a cura chegue agora em nome de Jesus. Declaro restauração completa em casamentos, em lares, em famílias. Declaro que o Deus que muda diagnósticos, o Deus que reverte sentenças, o Deus que abre caminhos, toca a vida de cada um, que agora mesmo recebam liberdade, que as cadeias espirituais sejam quebradas e que o poder do céu se manifeste. Oro para que cada pessoa aqui receba a força necessária para ir além dos seus limites, para romper com toda a crença limitante e para entrar no território de promessas que tu, Senhor, preparaste para eles. Pai, apresentamos todos os pedidos de oração em unidade de fé. A tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Por isso,
pedimos uma libertação do céu sobre cada vida neste momento. Em nome de Jesus, declaramos vitória, declaramos milagres, declaramos portas abertas e que esta oração seja um ponto de transformação. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos em nome de Jesus que Deus trará restauração, que Ele trará uma mudança. Tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira saiu do controle desta pessoa, tudo aquilo que resulta impossível para o homem, tudo o que não está ao alcance humano, oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toca a vida daquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas que estão de cama em suas casas e que precisam de um milagre. Não têm forças em si mesmas, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode intervir e trazer uma mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, que com o Teu poder os toques agora em nome de Jesus Cristo e lhes concedas vitória. Que toda doença se renda diante de Jesus. Que toda dor se renda diante de Jesus. Que a pessoa que está em busca de um milagre, que busca uma cura, que anseia por uma bênção especial, receba agora uma libertação sobrenatural sobre a sua vida. Também oro em nome de Jesus para que o Senhor afaste toda a falsa amizade da vida dos nossos filhos, do nosso meio e do nosso lar. Guarda-nos, Pai. Livra-nos da maldade, das segundas intenções e daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Pedimos a Tua proteção, que todas as áreas da nossa vida estejam cobertas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, o Teu favor, a Tua graça e que a Tua mão poderosa repouse sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Toca-os com o Teu poder, Senhor. Toca-os com o Teu favor, Jesus. Oro também pela salvação de cada membro desta casa, para que todos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Que a Tua mão repouse sobre esta vida e sobre este lar em nome de Jesus. Também peço, Pai, que a Tua presença encha os corações em nome de Jesus. Essa pessoa que agora chega do seu trabalho ou que de alguma maneira teve um dia cansativo e pesado, que receba da Tua presença um refrigério, que seja renovada em suas forças, que sinta o toque do Teu Espírito Santo neste momento, que a presença do Senhor desça sobre ela agora mesmo. Senhor, toca-os com o Teu poder, toca-os com o Teu favor. Oramos e apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento, Pai, cada clamor, cada lágrima que está sendo derramada aos Teus pés, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe o teu lar e a tua família. E a você que está nesta oração, deixe o seu gostei, por favor, e compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder. Porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Quero compartilhar uma palavra. Uma das coisas que desejo ressaltar é que diante das adversidades, você deve crer que Deus tem o poder de deter todo ataque contra a sua vida. Ele pode interromper qualquer ofensiva, porque é um Deus poderoso. Se Ele puser a sua mão, não importa a quantidade de ataques ou de maldades que venham contra você, Ele os deterá.
Ele tem poder para fazer cessar os ataques. A Bíblia diz no Salmo 46:9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. E a Bíblia também afirma que tem o poder de mudar o coração dos reis, dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque a sua fé em Jesus. Apresente a sua situação nas mãos de Deus. Entregue-lhe o que você está enfrentando, porque Ele tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode fazer cessar as guerras, pode fazer cessar os conflitos. Deus tem o poder de intervir na situação que você enfrenta. Por isso, não devemos ficar girando em